existe pastora, você não pode afirmar uma coisa que a Bíblia não afirma. Não, peraí. Não, peraí. Não é bem assim. Ele diz, você não pode afirmar uma coisa que a Bíblia não afirma. Não, não é isso. O princípio teológico não é bem esse. O princípio teológico correto é, você não pode afirmar o contrário do que a Bíblia afirma. Né? Esse, basicamente, é o princípio teológico. E não, você não pode afirmar o que a Bíblia não afirma. Tem uma série de coisas que a gente afirma que a Bíblia não afirma. Tem uma série de coisas que o próprio pastor que está falando aí afirma, a gente vê esse pastor fazer várias afirmações e que a Bíblia não afirma. Agora, não há problema em você afirmar alguma coisa que a Bíblia não afirma. É um comprometimento do princípio teológico quando você afirma o contrário do que a Bíblia afirma. Por exemplo, a Bíblia manda, né, o crente seguir a somente um Deus. E ele tem vários deuses. Então, esse crente está fazendo o contrário do que a Bíblia afirma. A Bíblia manda amar o próximo como a si mesmo. E esse crente, ele não ama o próximo. Então, esse crente está fazendo o contrário do que a Bíblia afirma. E assim por diante. Então, isso sim seria ferir o princípio teológico. É fazer o contrário, ou afirmar o contrário, do que a Bíblia afirma. Então, não está correto, assim, muito correto, na sua fala, esse pastor, quando diz que ele não pode, nós não podemos, afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. Mais à frente ele vai, paradoxalmente, sem perceber e sem que as meninas aí na mesa também percebam, ele vai justamente afirmar o que a Bíblia não afirma. Eu vou mostrar a vocês. Vamos continuar. Certo? A Bíblia não tem essa afirmação. Então, eu não posso afirmar o que a Bíblia não afirma. Aqui é um princípio mínimo teológico da ciência da interpretação da Bíblia, que é a hermenêutica. E o que fala para os pastores? Não, então ele não é esse o princípio da hermenêutica. Né? Como eu já coloquei, o princípio não é lido exatamente com essas palavras. Ele omite uma ou duas palavras, enfim, acaba fazendo uma afirmação que é ligeiramente diferente da afirmação que é feita no livro de hermenêutica, nos cânones de hermenêutica, que você encontra em qualquer livro, em qualquer bom livro de hermenêutica bíblica, tá? Como eu já falei. Mas vamos lá, vamos seguir. Que usam o texto da Bíblia que fala que a mulher não pode ensinar, que muitos pastores usam isso como argumento. Então, a Bíblia realmente tem um texto que fala que a mulher não pode ensinar. Beleza. Aí a menina pergunta, coloca essa questão para o pastor e ele vai responder. Você não pode, quando diz que as mulheres têm que estar caladas na igreja, uma questão de Paulo, né? Porque naquela igreja, e qual é o outro texto que se repete? Para você fazer um fundamento doutrinário, você tem que ter vários textos, tem que ter uma coisa chamada contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, eu não posso isolar um texto. Por exemplo, também lá tem dizendo que não é honroso para o homem usar cabelo crescido. Qual é o contexto? Tem outro texto? Não tem. Então, Paulo está falando de algo... Então, aí ele já começa a deturpar o que ele mesmo falou. Ele já começa a modificar o que ele mesmo falou. Ele começa dizendo que você não pode afirmar o que a Bíblia não afirma. Aí a menina vai e coloca para ele, olha, mas hoje os pastores afirmam que não tem problema a mulher andar sem véu, ou que não tem problema que os homens tenham cabelo comprido. Hoje, há um tempo atrás, não era bem assim, mas hoje realmente os pastores ensinam isso, afirmam isso, que não tem problema a mulher andar sem véu e a igreja sem véu, e o homem e a igreja de cabelo comprido, ok? Não tem problema, é o que os pastores afirmam. Só que aí ela vai e diz assim, mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia afirma que a mulher não pode ensinar, a Bíblia afirma que a mulher
Aí o próprio pastor coloca, a Bíblia afirma que a mulher tem que andar com a cabeça coberta com véu e que o homem não pode ter cabelo comprido. Então temos aí três coisas que era de um jeito e hoje são de outro, né? Num determinado momento, nos tempos bíblicos, o homem tinha que andar com o cabelo curto, a mulher tinha que cobrir a cabeça com o véu e a mulher também não podia ensinar na igreja. Isso nos tempos de Paulo. Hoje, tudo isso é ensinado de maneira contrária. Hoje você pode, a mulher pode ir à igreja sem o véu, o homem pode ter o cabelo comprido, até bem pouco tempo atrás não podia, em algumas igrejas ainda não pode, e a mulher pode ensinar. Aí, corretamente, o pastor vai dizer, não, mas por que acontece isso? Porque texto sem contexto é pretexto. Você tem que pegar o que a Bíblia está dizendo e aplicar à realidade, aplicar ao seu contexto, aplicar ao contexto atual. Senão você vai estar interpretando erradamente a Bíblia. Palmas para ele. Exatamente, ele está correto. Só que na sua primeira fala, ele não fala de contexto. Ele só fala que a gente não pode afirmar o que a Bíblia não afirma. Então aqui, na sua segunda fala, ele já está colocando um elemento novo nessa análise, que é o contexto. Então ele está trazendo agora o elemento do contexto, ou seja, dito de outra maneira, você pode sim afirmar o que a Bíblia não afirma, e você pode até afirmar o contrário do que a Bíblia afirma, que é o que se passa com a questão do cabelo da mulher, do véu, né? Enfim, de ensinar na igreja e de ter o cabelo comprido no caso dos homens, desde que você considere o contexto, ok? Então perceba, o vídeo começa com o pastor dizendo que você não pode afirmar o que a Bíblia não afirma. Ou seja, pegue aí a situação do homem não poder ter cabelo comprido. A Bíblia afirma que o homem não pode ter cabelo comprido. Afirma ou não afirma? Afirma, inclusive no Novo Testamento. É um texto paulino. Hoje, porém, contudo, ensina-se que justamente o contrário, que o homem pode ter, sim, o cabelo comprido. É o ensinamento oposto ao ensinamento de Paulo. É ou não é? É. Mas por que pode? Aos olhos da interpretação moderna aí dos pastores. Pode porque eu estou aplicando o contexto de hoje no ensinamento de ontem. Ou seja, estou pegando o que Paulo me ensinou, estou filtrando com o contexto atual. E aí passa a poder. Passa a poder o quê? Passa a poder o oposto do que Paulo ensinou. Olha que coisa interessante. Está correto, não está errado. Mas isso traz implicações. Vamos seguir. Exclusivo e peculiar daquela igreja. Porque para ser doutrina para a igreja tem que ter contexto. Tem que ter... Olha só. O homem ter que ter o cabelo curto, né? A mulher não pode ter o cabelo curto, tem que ter o véu. Tudo isso que a gente já falou, a mulher não poder ensinar na igreja e tantas outras coisas que você vai ver lá em Paulo e também antes de Paulo. O que o pastor está falando? Não, são ensinamentos para aquela região, ou para aquela igreja, para aquela época, para aquele povo, para aquelas pessoas. Mas quando a gente diz isso, a gente está falando de, assim, para dar um número, né, mais ou menos assim, aproximado de quantas pessoas? Dezenas de pessoas. Né? Quando o pastor afirma que aquele ensinamento, como por exemplo, de a mulher não poder ensinar na igreja, quando ele diz que esse ensinamento se aplica àquela igreja, naquela região, naquele tempo, ele está dizendo, em outras palavras, que aquilo que o Paulo está ensinando se aplica a algumas poucas dezenas de pessoas no máximo. Talvez até poucas centenas, algumas poucas centenas. E não mais do que isso. Não mais do que isso. Aí ele vai dizer, ok, está correto. Eu concordo com isso, isso é truístico.
né? É muito evidente, não tem como refutar isso aí, e não é para se refutar isso aí. Problema. O problema é que quando é conveniente para esses pastores, eles pegam, por exemplo, o texto que fala do dízimo, e aí, miraculosamente, né, surpreendentemente, melhor dizendo, o texto que fala do dízimo, seja ele qual for, do Antigo ou do Novo Testamento, passa a ser a exceção desse ensino. Ou seja, tem validade exata, milimetricamente igual, ontem, no tempo bíblico, e hoje, no século XXI. Ou seja, aonde, ou melhor, onde o texto bíblico diz que é para você dar o dízimo, hoje, milhares de anos depois, é para você fazer, é para o crente fazer exatamente a mesma coisa. E aí não tem essa regra do contexto, aí não vale isso que ele acabou de falar, de ter que se aplicar, ter que se analisar se aquela mensagem, se aquela afirmação, aquela ordem tem validade apenas local, regional ou contextual para para um certo grupo de pessoas. Aí não vale. Não vale porque não quer que valha. Ponto final. Não vale porque esse pastor que está falando e 99% de todos os outros não querem que valha. É conveniente que não valha. Quando é conveniente que valha, aí vale. Quando é conveniente que não valha, aí não vale. É assim que funciona. Vamos seguir. Vários textos. O mesmo se aplica ao livro de Levíticos, por exemplo. Aí o Antigo Testamento, você só pode aplicar o Antigo Testamento naquilo que é repetido no Novo. Então você não pode escolher. Estou dizendo. Então é outro problema aí. Só pode aplicar o Antigo Testamento naquilo que é repetido no Novo. Pois é. Depende, né? Depende. Tem muita coisa que ocorre no Antigo Testamento, é repetido no Novo, e nem ele, nem essas meninas, nem eu, nem você que me ouve, aplicamos. Por exemplo, o apedrejamento. Alguém aí apedreja o seu próximo aí por ter cometido algum pecado de adultério, coisa assim? Não, né? Não, ninguém faz isso. Por que não faz isso? Porque é óbvio que é uma maluquice, é um ato de violência extrema, né? Barbárie, selvageria, etc, etc. Então ninguém faz. Quem fizer vai até preso. Pois é, mas surge no Antigo Testamento e é repetido no Novo. Tanto é que Jesus até tem que se colocar aí na frente de uma mulher, né, que estava para ser apedrejada. Estevão foi apedrejado depois de Jesus, né, mais à frente. Então, assim, é outra besteira que o pastor aí, que todo mundo, ou muita gente, né, olha como referência, deveria, até porque ele não tem outro emprego, não tem outro trabalho, nunca teve, deveria ser uma sumidade teológica, porque ele não tem outra coisa para fazer, nunca teve. Ele deveria ser, assim, um dos melhores entendedores de teologia e de Bíblia, um dos maiores estudiosos desse livro, e expor as coisas de maneira, assim, muito superior, muito lúcida para as pessoas, né? Em comparação com aquelas pessoas que têm que trabalhar no dia a dia, pegar uma condução, etc., fazer outras coisas. E não tem o tempo, a vida boa que ele teve para só fazer isso, para só se dedicar a esse assunto, a esse livro, a esse estudo. Pois é, mas surpreendentemente, não sei nem se é surpreendentemente a palavra, mas acontece que ele e tantos outros deixam a desejar, e muito, porque simplesmente ele mais uma vez está ensinando uma besteira, está deturpando, ensinando errado, uma coisa que é truisticamente clara, né, evidentemente óbvia, né, óbvio, óbvio que não que essa afirmação de que eu só posso aplicar o Antigo Testamento
naquilo que repete no Novo, é óbvio que essa afirmação está errada. Eu não posso aplicar o Novo Testamento só quando ele aparece no Novo, quando ele é replicado no Novo. Se fosse assim, eu poderia apedrejar e tantas outras coisas. Não, o correto é, eu posso aplicar o Antigo, posso aplicar o Novo, posso aplicar qualquer outro ensinamento, inclusive fora da Bíblia, contanto que faça sentido e produza o efeito pretendido também por Deus, também por Jesus, né? Na sociedade hoje. Eu posso fazer, por exemplo, eu posso pegar um ensinamento de Mahatma Gandhi, que não foi cristão, eu posso pegar um ensinamento dele e aplicar na minha igreja, na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, e não é antibíblico, não é contraproducente, não tem problema nenhum, entendeu? Por quê? Porque faz sentido eu aplicar aquilo ali na minha realidade. Mesma coisa é a Bíblia. Eu posso pegar qualquer coisa do Antigo, do Novo, vice-versa, e aplicar, contanto que aquilo esteja de acordo com os padrões, né, os valores cristãos de hoje. Contanto que aquilo esteja de acordo com o que a sociedade hoje, majoritariamente, entende como sendo o correto. E claro, a sociedade pode entender que o correto é o errado, mas aí, mesmo assim, você tem uma quintessência, um sumo, né, ou seja, um conjunto de valores universais, mínimos, que permeiam todo o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, que estão nos dois testamentos, que estão fora desses dois testamentos, que estão em outros livros, que estão em outros autores, que estão em outras culturas, enfim, são valores universais, como por exemplo a bondade, amar o próximo, esse tipo de coisa, que eu posso aplicar sempre, em qualquer época, em qualquer circunstância, que não vai estar errado, não vai ser uma deturpação, não vou ser mal entendido, não vou produzir nenhum mal, não vai ser nenhum malefício, né? Estou dando apenas um exemplo aqui. Mas qualquer outra coisa que você veja no Antigo, no Novo Testamento, você vai saber, você vai pegar aquilo ali, você vai olhar para a sua realidade e você vai na hora saber se aquilo pode ser feito ou não, se é um problema replicar aquilo ali ou não. Então não é essa regra que ele acabou de falar. Eu posso usar o Antigo Testamento na minha realidade hoje, contanto que ele tenha sido repetido no Novo Testamento. Não é bem por aí. Entendeu? Quando você tem as cartas do apóstolo Paulo ou a Bíblia no Novo Testamento, para você ter algo que você diga assim, isso aqui é para a igreja, você tem que ter vários textos. Isso aqui é para a igreja, tem que ter vários textos. Se não tiver, não é uma doutrina. Paulo está tratando de uma situação local, geográfica, temporal, por algum acaso, a mulher, né? Aí é desonroso para a mulher ter a cabeça rapada, tá bom. Então a mulher que o cabelo não cresce, como é que fica? Gente, não passa disso. E tem outras que é muito menor do que o seu. Então, e aí? Então elas estão o quê? Desonrando a Deus? O que havia naquela época, naquela cidade, que a mulher andava com a cabeça rapada, que era prostituta? Então, você tem que ver o contexto. Onde Jesus falou sobre isso? Tem mais alguém que falou? Tem mais algum texto? Então a gente não pode fazer uma doutrina a partir de uma palavra. Então você dizer assim, a Bíblia não fala para consagrar pastores, então me diz onde é que está o texto que é contra. Acabou a história aí. Aí é aquilo que eu falei, ele acaba de se contradizer, ele acaba de contradizer o que ele falou no comecinho do vídeo. A Bíblia não fala que pode consagrar pastor. Realmente, a Bíblia não afirma que pode ter pastor. A Bíblia não afirma o ministério do pastor. Ela fala de diácono, ela fala de bispo, ela fala de presbítero, ela não fala do pastor. Então a Bíblia não afirma que pode consagrar pastor, como a Bíblia não afirma que pode consagrar outros cargos aí com outros nomes, né? Padre, né? Igreja Católica, patriarca, apóstolo. A Bíblia não afirma que pode consagrar isso aí, entendeu? E hoje, no entanto, você tem a consagração
esses cargos aí, né, de pessoas a esses cargos aí. Então, se a Bíblia não afirma que pode consagrar pastor, pela primeira fala dele no comecinho do vídeo, eu também não posso afirmar. Ele também não pode afirmar hoje. Não é isso? O que ele falou? Que eu não posso afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. Pois é, mas ele faz exatamente isso. Ele e todo mundo faz exatamente isso. Por exemplo, ao consagrar um pastor, ele está fazendo o que a Bíblia não fez ou não afirmou. Ele está afirmando o que a Bíblia não afirmou. Ao consagrar pastor, ele está, e achar isso normal, ele está ensinando, executando uma coisa que a Bíblia nunca fez, uma coisa que não é encontrada na Bíblia. E aí? E aí que ele agora, sem perceber, e sem ninguém aí ter percebido, ele está defendendo o oposto do que ele começou a falar no começo. Ele começa o vídeo defendendo que não se pode afirmar o que a Bíblia não afirma, e agora no final do vídeo ele já defende o oposto. Pode sim afirmar o que a Bíblia não afirma. E quer dizer, ele nem percebe, ele não percebe que num momento ele está dizendo uma coisa e num segundo momento ele começa a dizer o oposto dessa coisa, tudo com base bíblica, tudo com citações bíblicas, claro, né? Tudo com, digamos assim, embasamento teológico, obviamente. Você vê a desfaçatez dessas pessoas, você vê a fragilidade intelectual dessas pessoas e mais ainda de quem assiste essas pessoas ensinarem essas coisas, falarem essas besteiras e não percebem que estão sendo enganadas, não percebem as falhas no texto, na argumentação, no ensino dessas pessoas. É impressionante. Vamos seguir. Está encerrada a história aqui. Se eu tivesse assim, as mulheres não podem ser ministros do Evangelho. Acabou. Nenhuma mulher pode ser consagrada a nada. Nenhuma mulher. Eu acredito que aí tem a minha inteligência. Ok? Eu acredito que a mulher tem um papel fantástico na igreja. Fundamental na igreja. A mulher tem um papel na igreja. Certo? Ela tem o seu papel na igreja. Ela tem a sua vocação. Ela tem o seu ministério. E que algumas eu não vou reconhecer, eu conheço, por exemplo, vocês falaram da pastora Antonieta. Então, vamos lá. A pastora Antonieta começou um trabalho na casa dela, depois sozinha comprou um terreno, foi falar com o meu sogro mandou ela se virar, ela construiu a igreja. Essa mulher não é pastora? Então o que é que ela é? Essa mulher não é pastora, o que é que ela é? Ela foi pastora sem ter título, porque na Assembleia de Deus não podia ser. Quando eu passei a ser o pastor, que eu fiz uma ruptura com convenção de pastores, eu consagrei a Antonieta pastora. Ela já tinha 30 anos como pastora. Sim. Apacentando, orientando, cuidando. Então como é que ela não é pastora? Aconselhando. Agora, eu vou... Aqui, ó. Não, ela é pastora porque é a esposa do pastor. Tá errado. Tá errado. Eu tenho várias esposas de pastores da igreja que eu sou pastor, que eu não sou pastora. Bom, tá Tem bom. uma que é... Tá bom, é só para mostrar. É um exemplo, gente, mas isso aqui é você abrir aí um vídeo no YouTube, ou até mesmo ir até uma igreja, tá? E começar a ver um pastor falar que você tem, assim, várias demonstrações, vários exemplos de incongruências, incoerências, como esses que eu acabei de citar, sobre várias coisas, tá? É por isso que quando um pastor começa a falar, eu já saco do meu rolo de papel higiênico, eu falo, lá vem merda aí. Porque é o tempo inteiro, eu poderia pegar aqui vários outros videozinhos, shorts como esse aqui, e começar a analisar, começar a fazer análise do discurso, né, desses líderes religiosos. É o tempo inteiro eles se contradizendo, como aconteceu aqui. Assim, no mesmo minuto, esse super pastor, super bem conceituado, respeitado, afirma o oposto do que ele acabou de afirmar. E ninguém percebe, é incrível.
Eu espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.